Não tem. Tem uma pessoa aqui de Contagem que não, né, não vamos identificá-la. Sou professora e não concordo com a ditadura homossexual. A Bíblia condena a prática homossexual e eu não posso aceitá-la. Não posso agir com naturalidade quando vejo que os estudantes estão sendo enganados por aqueles que pregam o homossexualismo como prática natural. Sou criticado o tempo todo pelos militantes homossexuais aqui da escola. Será que professores que acreditam no Evangelho não poderão mais atuar? Seremos obrigados a renunciar à nossa crença para sermos modernos e respeitados? Nossa, essa questão, Angélica, ela é representativa de muitas outras nesse campo que apareceram lá. Então, parece-me que nesse momento nós estamos vivendo muitas polêmicas em relação à questão das orientações sexuais, etc. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue apontar algumas reflexões, né, respostas para questões tão complexas. Acho que ninguém tem, a gente tem que ir construindo e aprendendo e a refletir sobre isso. Mas a primeira coisa nós vivemos um Estado laico. Um Estado laico, e a escola pública laica, é um Estado onde não se proíbe a religiosidade. Mas o Estado não tem nenhum compromisso específico com nenhuma religião. O Estado aceita qualquer religião e aceita inclusive aqueles que não têm religião, os ateus, por exemplo. Então isso foi uma conquista histórica, desde que o país se tornou uma república, em 1889, o Brasil separou religião e Estado. Então hoje a escola pública, e mesmo a escola privada, sendo de orientação religiosa ou não, a escola privada ela tem uma concessão do Estado para atuar no campo da educação. Quando ela oferta um ensino, ela tem que ofertar numa perspectiva laica. Tanto é que se você for para uma escola religiosa, uma escola de orientação católica ou evangélica, você não é obrigado a ser especificamente daquela religião para frequentar as escolas. Nem os professores dessas instituições são muitas vezes vinculados àquela religião. Bom, a escola, o que ela tem que fazer? Ela tem que atuar numa perspectiva de orientação ao trabalhar os conteúdos que estão colocados na Constituição Federal, estão colocados nos parâmetros curriculares nacionais, na LDB e nas ciências de um modo geral. Ao trabalhar assim, ela não tem que discutir se algo é pecado ou se não é. O pecado é uma transgressão de um princípio religioso. O que é pecado para o católico não é necessariamente pecado para um evangélico ou para um islâmico. É importante que a escola, então, tenha clareza. A discussão sobre o pecado ou sobre as transgressões religiosas, ela está no campo religioso e não é um campo que a escola atua sobre ele. Evidentemente que toda pessoa tem direito e é importante que ela tenha religiosidade, que ela tenha suas crenças e não é nenhum problema se existe uma interpretação bíblica, e as interpretações bíblicas são várias, de alguma religião que condene o homossexualismo. Essa discussão, entretanto, tem que ser feita no âmbito da igreja, no âmbito dos seminários, no âmbito das escolas de teologia. Não é uma discussão que se faz dentro da escola. Então, aquela pessoa que tem uma religiosidade, que tem a crença do homossexualismo como pecado ou de outras questões, ela tem que entender que naquele momento onde ela está trabalhando, ela é um funcionário a serviço do Estado ou a serviço de uma instituição privada que está ali para trabalhar o que é melhor em termos de orientação laica. Não quer dizer que ela não possa continuar tendo a sua visão religiosa de mundo. Por outro lado, existem os grupos ativistas, eu acho que aí serve uma reflexão também para os grupos de militantes e de ativistas. Existe todo o direito, e é importante que as pessoas reivindiquem direitos no Brasil. Os homossexuais foram altamente perseguidos no Brasil. Muitas pessoas talvez não saibam, a Inquisição funcionou muito tempo no Brasil, e um dos crimes mais apenados era o homossexualismo masculino e feminino. Muitas vezes nem se testemunhava, nem se provava a existência do homossexualismo, mas já se condenava de antemão as pessoas. Bom, é importante que esses grupos atuem. Entretanto, é importante também que esses grupos tenham tolerância para respeitar aqueles que têm religiosidade diferente, que têm uma visão diferenciada da questão homossexual. Então a escola não pode se transformar num campo de batalha e de disputas de posições políticas. Apesar da escola ter posição política, ela tem que ser um espaço de reflexão, de diálogo, de tolerância e de ensino às pessoas de conviver com o diferente, com aquele que não é igual a mim, que pensa diferente de mim, mas para que a gente ensine a juventude, ensine as nossas crianças a serem tolerantes, a conviver de uma forma mais tolerante no mundo. E nós estamos precisando muito disso no mundo de hoje, né? As manifestações de intolerância em relação ao negro, em relação à mulher, em relação aos homossexuais são muito fortes, em relação aos pobres, né? Nós temos que ensinar isso e uma das grandes formas de ensinar é a prática. Na medida que esses professores, esses profissionais aprendem a conviver harmoniosamente,
estão dando uma lição muito maior do que algumas discussões que muitas vezes não contribuem. Marco, quando você chega aqui, você dá um banho na gente, assim, você é um educador das escolas, mas é um educador para a gente também. Mas são questões que a gente não pode se furtar a falar delas, Sim. né? São muito delicadas, mas eu acho que é fundamental que a gente continue discutindo. Sim. E acho que uma das responsabilidades que a gente tem quando ela senta nesse sofá, que eu acho o mais famoso de Belo Horizonte, hoje da região metropolitana, né, Angélica? Com certeza. Nos dá uma responsabilidade maior de ter que discutir essas questões, muitas vezes delicadas, muitas vezes que incomodam, mas que são necessárias. Uma super reflexão. E eu adoro. Mais uma vez, lembrando que eu tenho certeza que você que está em casa assistindo também tem várias dúvidas e gostaria de discuti-las ou de refletir junto com o Marco Silva. Então, você pode mandar um e-mail para ele, professormarcosilva@yahoo.com.br. Pode explorar o Marco, tá? Eu deixo. Pode explorar ele que ele responde.